Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Henrique, monstro mais uma vez, o Everton Ribeiro jogou demais, o Diego Alves foi importantíssimo e o Mengão tá na final mais uma vez. Que decisão, hein? Entre Palmeiras e Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, o Flamengo fez o que tinha que fazer, 2-0 no Equador, 4-0 no placar agregado. O Bruno Henrique fez os 4 gols do confronto. O que jogou esse rapaz, voltando àqueles velhos tempos do Bruno Henrique com o Jorge Jesus, embora ele nunca tenha deixado de ser decisivo, né? Mas na verdade o time do Flamengo tem retomado desde a chegada do Renato Gaúcho aqueles bons momentos, momentos brilhantes que o time teve em 2019. Porque com o Domenech Torrent a coisa não aconteceu e com o Rogério Ceni, embora campeão brasileiro, sofreu com eliminações aí em Copa do Brasil, prematuramente na Libertadores, em oitavas de final para a equipe do Racing e nunca teve um desempenho satisfatório, embora o Rogério tenha feito algumas coisas interessantes, como usado o William Arão de zagueiro, colocado o Diego ali no meio campo para substituir o Gerson, na verdade jogar ao lado do Gerson, né, mas substituir o próprio Arão e o Arão indo para a defesa nas ausências do Rodrigo Caio, na saída do Pablo Mari. Enfim, porque o time não tinha um zagueiro que pudesse fazer parceria com o Rodrigo Caio à altura. E aí o Rogério inventou o William Arão, que aliás é um jogador espetacular, né? Ele é meio o patinho feio, assim, porque do meio para frente tem tantos craques e muita gente não valoriza o Arão como deveria. Ele é um cara que dá toda a sustentação exatamente para que esses caras possam desenvolver a sua habilidade técnica. E o Davi Luiz, que fez o seu segundo jogo, né? Cara que não estava jogando há muito tempo, né? No segundo jogo como titular, abriu a virilha ali. Na hora que ele caiu, eu já imaginei que ele não fosse voltar. O Gustavo Henrique acabou entrando ainda no primeiro tempo, uma substituição que o Renato teve que queimar. Mas enfim, o Flamengo começou em cima, começou daquele jeito. O Bruno Henrique estava afim mesmo, não teve jeito. E o passe do Everton Ribeiro. Mas eu queria destacar a inteligência do Gabigol, que de novo não marcou, que parece que tá aquela. Tem muita gente dizendo que ele tá aguardando para a final, né? O Gabigol não marcou gols, mas ele foi importante nos 2 gols marcados pela equipe do Flamengo. Nesse primeiro, ele usa a inteligência para chamar a marcação, embora ele tivesse impedido, mas para confundir a marcação, e aí o Everton Ribeiro, que percebe o Gabigol impedido e infiltra essa bola entre a defesa, né, no meio da defesa para o Bruno Henrique e botar no ponto futuro para o Bruno Henrique é uma facilidade tremenda para o meia, né? Porque ele sabe que o atacante vai chegar, no caso o Bruno Henrique. E ele chega, dribla o goleiro com uma facilidade e toca para o fundo da rede. Mais um gol do Bruno Henrique. E aí no segundo tempo, uma jogada que também o Gabigol participa da tabela, né, até encontrar junto do Arrascaeta também, que estava até um pouco sumido, não fez um jogo do seu nível, né? Também voltando. Então, mas hoje o Flamengo escalou aquilo que a gente imagina que seja o Flamengo ideal. Mas o Arrasca visivelmente não estava no seu melhor nível físico, mas ele participa dessa tabela junto com o Gabigol até chegar no Everton Ribeiro de novo, e aí o Everton Ribeiro parece que dá um toquinho de sinuca, assim, sabe? Sem muita força, só com jeito, no ponto futuro, no ponto exato, para que o Bruno Henrique chegasse na sua velocidade, né? E aí ele é um raio, né? Ele chega e toca a bola antes do zagueiro chegar para fazer o segundo gol do Flamengo. Mas, apesar disso tudo, precisamos valorizar lá atrás Diego Alves, que de novo foi muito importante. E aí tem 2 formas da gente analisar isso. Bom, o Flamengo tem um goleiro espetacular, e isso não é novidade para ninguém. E que bom que o Flamengo tem um goleiro desse nível que pode garantir vitórias rubro-negras, como ele fez tanto no jogo do Maracanã quanto no jogo do Equador. Agora, tem a outra forma de analisar isso, né? O Flamengo não pode dar tantos espaços para um time que é muito inferior a ele, como deu. No primeiro tempo, de novo, o Diego Alves fez algumas defesas difíceis. Não só uma em que ele centraliza e pega uma bola de cabeça, mas outras de chutes que ele precisa pegar no alto, pegar no chão, dando rebote, a queima-roupa. Cara, o Diego Alves trabalhou muito, mais uma vez. E que bom, repito, que o Flamengo tem um goleiro desse nível, porque numa Libertadores é natural você ser atacado também.
E o Barcelona não só no primeiro tempo ofereceu todos esses riscos, mesmo depois de ter sofrido o primeiro gol, como no segundo tempo esboça uma pressão, também por conta da estratégia do Flamengo, porque já estava com 3-0 no agregado, ele reduz um pouco mais, baixa um pouco mais as suas linhas e o Barcelona vai para cima, dentro de uma condição natural do jogo. E o curioso é que a torcida do Barcelona, né, que voltou para o estádio, estava cantando olé para os caras, aplaudindo os caras emocionados, né, os caras apenas trocando passes, mas para vocês terem uma ideia do quão feliz estava a torcida, apesar da pancada no lombo que estava sofrendo do adversário, mas estava feliz e também provavelmente apreciando o bom futebol jogado pelo Flamengo, que sim voltou a jogar um bom futebol, como eu disse, esse voltou não é da semana passada para agora. É do ano passado, talvez, né? 2020 foi um ano atribulado para o Flamengo, né? Que depois da saída do Jorge Jesus não conseguiu se encontrar, embora a manutenção do elenco. E isso é incrível, né, cara? O Flamengo do time que venceu a Libertadores de 2019 trocou apenas 3 peças. Saíram apenas o Pablo Mari, o Gerson e o Rafinha. 3 jogadores. Então mantém o esboço, né? Você tem o Davi Luiz chegando, que tá machucado e tal, aí tem o Gustavo Henrique, o Isla, que talvez seja um dos jogadores mais contestados, assim, embora tenha uma galera que apoia o Isla também, mas é um jogador que tem uma deficiência na marcação, então pelo lado esquerdo, o time, pelo lado esquerdo ofensivo, né, do adversário, pelo lado direito defensivo, o time sofre um pouquinho mais. E essa cobertura o Renato tem que melhorar, porque o Diego Alves acaba recebendo mais bolas por conta disso, porque a cobertura tá falha. E depois no meio de campo o Andréas Pereira, que até meteu uma bola na trave no segundo tempo também, no primeiro tempo aliás, ou no primeiro tempo. Então o Andréas Pereira também está aos pouquinhos, cada vez mais se soltando nesse time do Flamengo, né? E assumiu a condição, embora o Diego tenha voltado a ser relacionado, né? Mas o Andréas Pereira hoje é o titular, como eu disse, dentro do dito Flamengo ideal, que jogou mais uma vez muito bem do meio para frente. Como eu disse, o Gabigol foi importante mesmo sem fazer gols, o Bruno Henrique foi um absurdo, o Everton Ribeiro voltando àqueles bons momentos que o levaram para a seleção, e depois que ele tinha ido para a seleção parece que ele tinha parado de jogar, mas em 2021 não, a gente está vendo o Everton Ribeiro como a gente conhece, né? Aquele meia que dita o ritmo do jogo, que acelera quando quer, que trava quando quer, que pifa os companheiros, que distribui o jogo com muita qualidade e inteligência. Esse é o Everton Ribeiro. É um cara espetacular realmente. Então o Flamengo tem um time muito, muito, muito equilibrado, que se sofre um pouco defensivamente e pode ajustar isso, do meio para frente ele é avassalador. E ainda tem o Felipe Luiz, né, que eu não citei, que é um monstro pela leitura tática que ele faz ali pelo lado esquerdo e um jogador que centraliza. Às vezes ele joga quase como um zagueiro, né, dependendo da formação tática do adversário. Joga muita bola o Felipe Luiz. Enfim, o Flamengo vai fazer a decisão agora com o Palmeiras, dia 27 de novembro só, daqui 2 meses. O Renato Gaúcho e o Abel Ferreira vão se encontrar de novo, né? Porque eles se enfrentaram recentemente no Brasileiro, por essas 2 equipes em que eles hoje estão comandando, vitória do Flamengo. E antes o Abel Ferreira enfrentou o Renato na final da Copa do Brasil, o Renato pelo Grêmio, e o Palmeiras atropelou em 2 jogos a equipe do Grêmio, um pouco antes do Renato deixar o Grêmio. Só que se a gente for olhar o retrospecto recente desse confronto, Flamengo e Palmeiras, cara, o Palmeiras vem apanhando muito. É uma chance de vingança, de revanche, enfim, e o Flamengo de manter a sua supremacia, voltar a disputar uma final de Mundial e conquistar o seu tricampeonato da Libertadores. Teremos um tricampeonato, teremos um tricampeão, mais um tricampeão, além de São Paulo, Santos e Grêmio, teremos ou Flamengo ou Palmeiras. Os dois são bicampeões da América. O Renato pode se tornar bicampeão também como treinador, e o Abel Ferreira da mesma forma. Ele é o atual campeão, inclusive, da Libertadores, e o Renato ganhou em 2017 com o Grêmio. O Renato vai para a sua 3ª final, porque ele foi com o Fluminense em 2008, perdeu para a LDU, foi com o Grêmio em 2017, venceu do Lanús, e agora a sua 3ª final. Ele perdeu uma e ganhou outra. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. E o Abel Ferreira vai para a sua 2ª final consecutiva, é o primeiro técnico europeu a conseguir isso
na Libertadores da América. Uma final cheia de ingredientes, né? Uma rivalidade histórica de dois times que estão na hegemonia do futebol brasileiro nos últimos anos. O campeão brasileiro de 2018 foi o Palmeiras, o de 19 foi o Flamengo, o de 20 foi o Flamengo, o campeão da Copa do Brasil de 20 foi o Palmeiras, o da Libertadores de 20 foi o Palmeiras, de 19 foi o Flamengo. Ou seja, eles vêm monopolizando os títulos. Decidiram a Supercopa do Brasil, vencida pelo Flamengo só nos pênaltis, depois de um jogaço no tempo normal. Então, gente, a gente só pode esperar uma grande decisão. Independentemente da estratégia dos técnicos, e eu não vou projetar essa final agora. Tem 2 meses até ela chegar, 27 de novembro só, em Montevidéu, palco dessa decisão da Libertadores, jogo único em que muda muita coisa. Quando a gente fala num confronto eliminatório, você pensa no primeiro tempo de 90 minutos para depois pensar no jogo da volta. Agora não tem essa, então a estratégia ela é toda modificada. E a gente vai ter que ver até lá quais jogadores estarão à disposição, como estarão os momentos das duas equipes. O Flamengo ainda está vivo no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Palmeiras também está buscando ali o Galo no Campeonato Brasileiro. Então tem muito para acontecer até lá. Mas o fato é que será uma grande decisão. E o Flamengo nem tomou conhecimento do Barcelona de Guayaquil, só confirmou aquilo que a gente já sabia. Encaminhou a sua classificação, chegou na final e o Palmeiras, que já tinha conseguido isso diante do Galo, só estava esperando para conhecer o seu adversário. Conheceu Palmeiras e Flamengo. E agora? O que será que vai dar? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!